E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. O tema dessa aula vai ser alimentação e dicas de nutrição. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre os alimentos e como se alimentar melhor. Esse aqui é o tema da semana do Guia da Conquista, o nosso material didático. A Conquista está disponibilizando uma série de conteúdos gratuitos para baixar e o link para baixar, para conhecer, está aí embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tá? É só clicar lá em mostrar mais, vai aparecer os links todos que eu vou falar durante esse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver 4 coisas, tá? A primeira, o que são os nutrientes. Depois a gente vai ver uma pirâmide alimentar. A gente vai entender como buscar informações sobre os alimentos usando os próprios alimentos. E depois tem uma tarefa de casa, tá? Esse tema aqui é muito bacana porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. A gente come muita coisa do dia, a gente tem vontade de comer uma série de coisas, mas será que faz bem pra gente? Será que a gente pode sair por aí comendo tudo que quiser? O que será que a gente pode comer mais? O que a gente pode comer menos? Como é que a gente sabe disso? Bom, primeira coisa, nosso primeiro tópico, os nutrientes. O que são os nutrientes? São algumas substâncias que fazem o nosso corpo funcionar. Então a gente precisa de coisas para dar energia para a gente poder fortalecer os nossos músculos, para a gente regular o nosso corpo. Então, se a gente fosse um carro, seria mais ou menos como colocar o combustível no carro, colocar água no radiador, colocar um lubrificante, etc. Trocar as peças, tudo isso vem pela nossa alimentação. Então, o nosso corpo também precisa de uma série de coisas para funcionar. Ele precisa de nutrientes. O problema é que a gente tem nutrientes específicos para cada coisa. Então, para você ter energia para correr, por exemplo, você precisa de um tipo de nutriente. Para você criar músculo, fortalecer os seus ossos, você precisa de outro tipo de nutriente. E é isso que a gente vai entender usando uma pirâmide alimentar. Olha que legal isso aqui. É um triângulo, né? Não é uma pirâmide exatamente porque uma pirâmide teria que ser um objeto sólido em 3D. Esse aqui é um triângulo, mas a gente chama de pirâmide nutricional ou pirâmide alimentar isso aqui. Uma pirâmide tem uma base grande e ela vai diminuindo até chegar no topo, tá? Eu dividi essa aqui em 4 partes. Se você quiser, aí no link embaixo do vídeo também tem um link de uma pirâmide alimentar completa, muito bem feitinha, para você se aprofundar mais, tá? Essa minha pirâmide vai ser bem simples porque foi eu mesmo que fiz e vou mostrar para vocês. Então a pirâmide começa pequena e ela vai diminuindo para cima. E aqui a gente coloca alguns alimentos. Embaixo a gente coloca os alimentos que a gente precisa mais, que a gente tem que comer bastante. Depois os alimentos que a gente precisa comer um pouco menos e menos ainda. Então vamos lá. Vocês conseguem imaginar quais são os alimentos que a gente precisa comer mais? São os alimentos que precisam dar energia para a gente. São os carboidratos. Então, lá na base da nossa pirâmide, olha só, eu já tinha aqui uma fita com tudo escrito, porque aqui a gente não tem lousa. Então vamos se virar com o que a gente tem. Os carboidratos são a base da nossa pirâmide, tá? O que é um carboidrato exatamente? Esse nome é estranho, né? Eu já comi um carboidrato na minha vida? Já, você come carboidrato todo dia. Por exemplo, o pão é um carboidrato, a batata, o arroz, o macarrão, todos esses são carboidratos. E essas são coisas muito importantes de comer porque elas te dão energia e não só energia para fazer exercício físico. Quando você pensa, quando você está fazendo uma atividade na escola, por exemplo, você está gastando energia dentro do seu cérebro. Então, os carboidratos são importantes para isso também. São a base da nossa pirâmide, tá? A gente tem que comer bastante carboidrato. Depois vem os alimentos reguladores. São os alimentos que dão fibras, que eles dão minerais, vitaminas para a gente regular o nosso corpo, tá? E o que são esses alimentos reguladores exatamente? Será que tem um botão que regula ali? Não, não. Os alimentos reguladores, são as frutas, por exemplo. Por isso que a gente tem que comer bastante fruta, porque as frutas têm fibras, têm vitaminas que vão ajudar a gente a ter uma saúde melhor, a regular o funcionamento do nosso corpo. Quais são outros alimentos reguladores? As verduras e os legumes. Então, quando você come uma batata, quando você come uma alface, quando você come uma abobrinha, você está comendo um alimento regulador que fica aqui na segunda parte da nossa pirâmide. São alimentos que a gente tem que comer bastante também. É importante comer esse tipo de alimento. Aqui em cima, no terceiro nível da pirâmide, a gente vai ter os alimentos construtores. Eles são importantes para os nossos músculos, para os nossos ossos, para construir o nosso corpo, tá? E aí, eles são feitos, principalmente, o principal nutriente deles é a proteína. E quais são esses alimentos exatamente? Bom, eles são as carnes e ovos. Então, quando a gente come carnes e ovos, eles têm bastante proteínas.
Eles também são os leites e todos os derivados de leite. O que é um derivado de leite, né? São alimentos que vêm do leite. Por exemplo, o queijo é um derivado de leite, iogurte é um derivado de leite. E todos esses alimentos têm bastante proteína e são os construtores. E também as leguminosas e as oleaginosas. O que é uma leguminosa, uma oleaginosa? Uma leguminosa é uma planta parente do feijão. Feijão é uma leguminosa e os parentes deles são leguminosos também. A ervilha é uma leguminosa, a soja é leguminosa e as oleaginosas são as castanhas que têm bastante óleo, tá? Então, castanha de caju, castanha do Pará, as nozes, todas essas são oleaginosas e fazem parte aqui da terceira parte da nossa pirâmide dos alimentos construtores. Então, a gente já temos que comer muito carboidrato, bastante fruta e verdura, um pouco de proteína e a gente tem a ponta da pirâmide aqui. Quais são os alimentos que a gente tem que comer um pouquinho só? A gente tem que tomar cuidado com eles. São os alimentos que fornecem muita energia, mas eles não têm assim tantas vitaminas, tantos minerais, tantas fibras. Quais será que são esses alimentos, hein? Sabe o que é triste? Que são os alimentos que a gente adora comer, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Que são os açúcares e doces, sim, esses aqui estão aqui no topo, a gente tem que comer só um pouquinho. E também os óleos e gorduras, tá? Esses são os alimentos que eles têm muita energia, mas eles têm tanta energia que eles podem até fazer mal pra gente, fica energia sobrando. E aí você pode ter problemas como colesterol alto, você pode ter obesidade, você pode ter uma série de doenças associadas aí a gordura, a energia sobrando, tá? Então a gente tem que comer muito pouco esses alimentos ou não comer quase nada. Esse seria o ideal. Aí vem uma questão, beleza? Você entendeu como é que funciona a pirâmide, quais são os alimentos que você tem que comer muito, quais são os alimentos que você tem que comer menos. Mas quando a gente fala de alimentos industrializados, por exemplo, um pacote de bolacha, como que eu vou saber? Ele não está aqui, né? O pacote de bolacha. Ele não é pão. Ele também não é açúcar com pão. O que quer dizer exatamente isso, né? Um leite condensado, por exemplo. Como é que a gente vai saber se o leite condensado ele está mais para proteína, né? Um construtor, ou ele está mais para um carboidrato? Se ele tem muito açúcar ou não. Aí que entra a terceira parte da nossa aula, que é muito importante, que é a gente saber consultar aqui na embalagem dos alimentos quais são os nutrientes deles. Então, a gente tem que vir aqui tem um negócio que chama tabela nutricional, tá? Aqui, essa tabelinha aqui. Todos os alimentos industrializados costumam ter, tá? Às vezes vem numa tabelinha, às vezes vem escrito por extenso mesmo. Essa bolacha aqui, que alguns de vocês estiverem em outro estado vão chamar de biscoito, ela também tem que ter uma tabela nutricional que eu não tô achando, hein? Tá aqui, ó. Essa aqui, a tabela nutricional vem por escrito, tá? Ela não vem na tabelinha legalzinha que nem no leite condensado. Até o leite, ele tem uma tabela nutricional também. Então, o que a gente faz? A gente olha aqui e geralmente eles vão mostrar uma porção daquele produto. No leite, por exemplo, eles falam quanto tem em um copo de leite, um copo de 200 ml. Um copo de leite, por exemplo, ele vai ter 6,4 gramas de proteína e 10 gramas de carboidrato. Isso não ajuda em nada, gente, né? Porque, e daí? O que eu faço com isso? 10 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína. Mas logo na frente vem uma porcentagem dizendo quanto aquilo representa do quanto que você tem que consumir num dia. Qual, dentro da sua dieta diária, ali, dentro do seu dia, o quanto que é aquilo. Então, por exemplo, proteína dá 9% da sua proteína. Então, se você tomasse 10 copos de leite, você teria já o suficiente de proteína para um dia inteiro. Claro que não é para tomar 10 copos de leite, mas você sabe já que o leite já completa uma boa parte das proteínas que você precisa. Já os carboidratos, né, que estão aqui na base da pirâmide, o leite só tem 3% do que você precisa. Então, vendo aqui, você percebe que o leite, ele está muito mais para as proteínas, né, para o terceiro item da nossa pirâmide, do que para os carboidratos. E o leite condensado? O leite condensado vocês vão ver que é bem diferente. O leite condensado, por exemplo, ó, ele tem, ele vai falar aqui, uma colher de sopa, 20 gramas, tá? 20 gramas de leite condensado, uma colher de leite condensado, ele vai fornecer 4% dos carboidratos e só 2% das proteínas. Então a gente sabe que o leite condensado está muito mais para fornecer energia do que ser um alimento construtor. Tem mais uma coisa importante aqui nas embalagens. Você pode ver uma lista de ingredientes. Vários vêm. No leite não vai ter porque o leite já é leite mesmo, mas ele já é um ingrediente básico em si. O leite condensado não. O leite condensado é o leite misturado com outras coisas. Então a gente vai ver aqui ingredientes.
contém leite integral, açúcar e lactose. Essa lista vem sempre dos ingredientes que tem mais para os ingredientes que tem menos. Então a gente sabe que o principal ingrediente do leite condensado vai ser leite integral, depois açúcar e depois lactose. E com isso você sabe, por exemplo, se o açúcar é um dos primeiros itens, se aquele alimento tem muito açúcar. Isso é legal. Aqui no biscoito, por exemplo, ingredientes: cereais integrais e sementes, depois farinha integral orgânica, aveia prensada, farinha de arroz integral, nossa, é pequenininha a letra aqui, fubá, etc. Blá, 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 blá. O açúcar vem lá depois. Isso quer dizer que esse biscoito aqui, ele tem pouco açúcar, então ele tem várias farinhas e tal, e o açúcar vem bem para trás. Se você pegar alguns sucos de caixinha, você vai perceber que o açúcar vem antes da fruta. Então vai ter água, açúcar e depois vem o morango. E isso é um pouco preocupante, porque lembra que o açúcar é uma coisa que a gente tem que comer pouco e as frutas a gente tem que comer bastante, mas se naquele suco o açúcar ele vem antes da fruta, na lista de ingredientes, isso significa que ele tem muito açúcar e menos fruta. Então é um suco que ele não está muito legal. Seria melhor um suco que tivesse mais frutas e menos açúcar. Bom, agora vocês entenderam o que é a tabela nutricional, o que são os nutrientes, como é que você consulta para saber quais são os nutrientes que tem nos seus alimentos. A gente precisa de uma lição de casa para você guardar tudo isso, que é você fazer a sua pirâmide alimentar, tá? Então, qual é a lição de casa? Você vai pegar um dia inteiro e vai anotar quais são as coisas que você está comendo. Quando chegar no final do dia ou no dia seguinte, você pega aquela lista e você coloca na pirâmide, faz a sua própria pirâmide, um desenho de uma pirâmide, dividida aqui em 4 partes. Eu fiz aqui a minha, tá? Então, isso aqui foi o que eu comi no dia de ontem. Então, por exemplo, de manhã eu comi um pão e tomei um copo de leite. O pão está aqui embaixo nos carboidratos e o leite está aqui em cima, tá? Quase no topo da pirâmide. Depois, na hora do almoço, eu comi feijão, arroz e bife. Então, o arroz aqui nos carboidratos, o feijão ele vem aqui nas leguminosas junto com o bife, que é uma proteína, carne tá ali em cima, né? E à noite eu comi um chocolate, então o chocolate já entra aqui em cima, né, nos açúcares e gorduras, é super calórico, tem muita energia e tem pouca vitamina. E assim eu fui distribuindo as coisas que eu fiz. Aí você coloca aqui, pirâmide alimentar, o seu nome e a data, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não entenderam uma parte direito, volta no vídeo, porque essa aqui é uma gravação, então tá tranquilo, tudo bem. Vocês podem assistir a aula várias vezes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo. É legal porque os outros alunos também veem a dúvida que você teve e talvez seja a mesma dúvida, então já fica a dúvida respondida para todo mundo, tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira, às 2h da tarde, e eu espero essa lição de vocês, combinado? Um abraço para vocês. E aí, professores, essa aqui foi uma aula de exemplo que eu dei, então não vai ter aula na próxima quarta-feira, tá? Era só uma brincadeira, é só um jeito de terminar a aula. Essa aula aqui foi gravada sem nenhum recurso audiovisual do Manual do Mundo, eu estou gravando no meu celular, tá? Aqui em casa, então vocês podem perceber que tem um pouco de eco, não tem muito como fugir do eco, porque eu não tenho como colocar mais móveis, coisas que abafem o eco, mas eu estou falando perto do celular para o som ficar mais claro. Não tem nenhuma iluminação artificial, estou sentado de frente para a janela e a luz da janela que está me iluminando. Eu também não estou usando o microfone de lapela. O microfone de lapela tiraria muito do eco. O microfone de lapela é aquele que vem aqui, tá? Ele vem preso aqui na camisa, aquele pequenininho que se usa no telejornal. A qualidade do som dele é muito boa, mas a ideia não é essa, né? A ideia é que vocês possam fazer um vídeo idêntico na casa de vocês. Não usei nenhum lettering, né? Aquelas letras no vídeo, nenhuma imagem sobre o vídeo, e a edição dele é extremamente simples. Foram pouquíssimos cortes dentro do vídeo, porque fez algum barulho aqui, então bateu a porta, eu bati na cadeira sem querer. Essas coisas a gente tirou do vídeo para não ficar feio. Mas eu dei a aula praticamente do começo ao fim sem parar, para que a edição fosse o menor possível. Todo esse vídeo foi baseado numa live que eu e a Mari fizemos para a Conquista, e existe uma campanha da Conquista para ajudar os professores a se virar nesse tempo difícil, e a gente sabe que é muito complicado para quem sempre esteve dando aula de frente para os alunos, vendo o que eles estão, qual é a resposta deles, tendo uma interação muito mais próxima, de repente ter que falar para uma câmera, né, sozinho, é uma coisa muito estranha.
e a gente no Manual do Mundo está fazendo isso há bastante tempo e sabe que o começo é muito difícil. Tem uma coisa boa que é que todo mundo está começando nisso agora. Não tem ninguém que é expert em dar aulas à distância. São muito poucas pessoas que fazem isso. Então, os alunos pela primeira vez estão tendo essa aula à distância, os professores estão fazendo isso pela primeira vez e num momento muito complicado, né? Nesse momento de quarentena. Então, todo mundo entende que algumas falhas vão acontecer, que o começo vai ser um pouco difícil. A gente está andando numa estrada toda esburacada, mas logo, logo ela vai melhorar. E com o tempo, todo mundo vai se acostumando com a câmera, vai falando de um jeito mais fluido, mais natural, mais tranquilo e vai melhorando naturalmente, tá? Então, acho que a chavinha da preocupação vocês podem diminuir um pouco ou quase desligar, porque eu tenho certeza que vocês vão se acostumar com a câmera. É muito mais difícil dar aula para uma classe cheia, com barulho acontecendo, tendo que chamar a atenção de um, chamar a atenção do outro, do que dar aula em casa, na frente da câmera e tal. Só uma questão de costume. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito melhores do que eu me saí nessa aula aqui, tá bom? A gente está junto nessa tarefa difícil aí de repente ter que dar aula à distância, mas é um passo que tem que ser dado e eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá? Um grande abraço para vocês e deixem suas dúvidas aqui mesmo no comentário desse vídeo sobre como que é feita a gravação, tudo que vocês quiserem saber. Vocês podem também ver a gravação da live que a gente fez, porque lá a gente tira uma série de dúvidas, tá? Um grande abraço.